Boa tarde para todos. Nós vamos tratar de um assunto agora que cai muito em concurso público. Muito. Cai de diversas maneiras. Há vários modos de se perguntar o mesmo assunto. Um dos modos que mais tem caído ultimamente é esse que nós vamos analisar agora. Espera, questão 2. Espera aí. Pronto, achei. Assinale a alternativa em que aparece o maior número de palavras acentuadas pela mesma razão da palavra neurastênico. Isso é um modelo de questão. A palavra neurastênico ela é acentuada porque ela é proparoxítona. Então, ele vai querer o maior número de palavras proparoxítonas. Letra A, herói. Herói não é paroxítona. Herói é oxítona. A sílaba tônica é o ROI, que é a última. Então, menos uma. Terapêutico é proparoxítona. Moléstia, bem, aí é um problema. O problema é o seguinte, de acordo com a reforma ortográfica, as palavras que terminam nesse encontro vocálico, IA, EA e por aí vai indo, elas podem ser pronunciadas assim, moléstia. Aí ela seria um hiato. Aí, TEIA, ela seria uma proparoxítona eventual. Não é uma proparoxítona genuína. Então, deixa a moléstia de lado. Súbito, proparoxítona. Então, tem no mínimo duas e no máximo três. Agradável não é proparoxítona, é paroxítona. A sílaba tônica é a penúltima. Saudável, mesma regra, paroxítona. Rápido, proparoxítona. Rígido, proparoxítona. Então só tem duas. Paraíso, paraíso é formado por um hiato. Como a sílaba tônica é o I, antes da última, ela é paroxítona. Não serve. Raízes, mesma coisa, um hiato, o I é a sílaba tônica, paroxítona. Álbum, paroxítona, não é o álbum, é álbum. Então a sílaba anterior é tônica. Tônico é o único proparoxítono na letra C, um só. Na letra D, plástica, proparoxítona. Atlética, proparoxítona. Psicológico, proparoxítona. Saudável, paroxítona. Então, 3. Por que oxítona? A sílaba tônica é a última. Provém é a última, paroxítona. Pode é paroxítona. E poríamos é a única proparoxítona. A tônica é o I. I, A, MOS. Então, proparoxítona. Então, o gabarito só pode ser a letra D, já que a letra A tem uma proparoxítona eventual, quer dizer, não é obrigatoriamente para proparoxítona. Então, gabarito D de delta. Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa em que todas são paroxítonas. Essa questão, ela aborda um outro assunto. Você tem que conhecer um assunto da gramática chamado prosódia. Prosódia é uma parte da gramática que estuda, que determina a sílaba tônica das palavras. A prosódia indica se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Não saber prosódia pode levar você a errar nas questões de acentuação. Por exemplo, qual é a palavra certa? É avaro ou avaro? A palavra certa é avaro. Qual é a palavra certa? Rúbrica ou rubrica? A palavra rubrica é a correta. Então tem que saber para poder acentuar adequadamente. A palavra rubrica não tem acento. Se fosse rúbrica, teria acento, seria proparoxítona, que não é.
Então, a primeira palavra, rubrica, paroxítona, não tem acento. Alcoólatra, proparoxítona, acentuada no segundo O. É um hiato homogêneo. O, E, I, isso tudo faz hiato homogêneo. Então, alcoólatra é uma proparoxítona. Como ele queria todo mundo paroxítona, o gabarito não é a letra A. B. A palavra correta é recorde, não é recorde. Aí o cara diz, mas em inglês é recorde. Errou, não está sabendo falar inglês. Em inglês não se fala recorde, fala record. Record. Portanto, deixa ele lá com a língua deles e nós com a nossa língua. Eles lá não tem nem acento em inglês e nós temos acento. Então a palavra correta é recorde. Tanto faz ser o verbo, eu quero que você recorde, como também uma meta alcançada no menor espaço de tempo. É um recorde. Então, recorde é paroxítona. A outra palavra é pudico, não é púdico. Pudico. Então, o gabarito provisório é B de bola. Na C temos têxtil, paroxítona. A próxima é pleiade, proparoxítona. Pleiade é elite. Na letra D temos ruim, há um hiato, é uma oxítona. A outra, púnicas. Os púnicos atualmente correspondem a um país que é a Etiópia, na África. Bem, os africanos foram o único povo que derrotou o povo romano. O romano levou porrada na África, né? O Aníbal, o maior general do mundo até hoje. Aníbal botou um monte de elefante em cima do exército romano, tem romano correndo até hoje, né? Bem, mas Aníbal se deu mal porque o ser humano, quando tem muita glória, a glória sobe na cabeça. Aníbal achou que ia matar Roma de fome, cercou Roma e quem perdeu foi ele. Problema da vaidade, né? Como dizia Salomão, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Por isso que eu sou apenas um humilde professor e quero continuar sendo um humilde professor. Mas então, púnica não é. Púnica é proparoxítona. Na letra E, nós temos a palavra ureter. Aí o cara, eu sempre falei ureter. Você falou errado. Ainda bem que você assistiu minha aula hoje. A palavra correta é ureter, não é ureter. A outra palavra é condor. Eu sempre falei condor, falava errado. Ok? A palavra correta é condor. É a doença do velho, né? A mulher chama ele para a cama, ele diz, não posso, eu estou com dor. É um pássaro, condor, um pássaro enorme. De uma ponta da asa à outra chega a 3 metros. Ela é capaz de levantar um homem pelas garras. O condor é a maior desgraça para os aeroportos nos países andinos porque eles são agarrados pelo turbo-hélice do avião e encripa o motor e o avião cai. Mas, enfim, então, voltando à questão número 3, o gabarito era a letra B de bola, recorde e pudico. Vamos à próxima. Próxima questão. 12. Assinale o item que as palavras devem ser acentuadas graficamente. Moía é um hiato. Os hiatos são acentuados obrigatoriamente quando tiver a vogal tônica. Então, moía tem um acento. Moído, mesma coisa. Então, moía e moído devem ambas serem acentuadas. Então, o gabarito provisório A. Buco-uva, há um hiato, mas não pode ser acentuado porque o hiato é um hiato homogêneo. Como poderia? Repare, existe uma regra em português que diz assim, ou você acentua o hiato ou acentua o ditongo, os dois não podem ter acento. Então você tem, por exemplo, pau e baú. Onde é que você vai botar o seu acento? Vai botar o seu acento no pau? Não, vai botar o seu acento no baú, é melhor, né? Menos arriscado. Bem, então baú, que é o hiato, tem acento. Então pau, que é o ditongo, não tem. Como poderia fazer um ditongo
Com bucu, jamais você pode juntar duas vogais iguais na mesma sílaba. Jamais. Então, bucu, quando é que vai ser do tomo? Nunca. Nem que a vaca tussa. Então, não pode haver acento. Xiita, mesma coisa. Xiita é um hiato, mas é um hiato homogêneo, não pode receber acento. Ok? Distribuindo, é hiato, mas o hiato está acompanhado de uma consoante. Nenhum hiato acompanhado de consoante tem acento. Então, Jair, é hora de Jair embora. Jair embora. Jair não pode ter acento, porque está acompanhado da letra R. Raul não tem acento, porque o U está acompanhado da consoante L, não tem acento. Logo, distribuindo, está acompanhado do N, também não tem acento. Bainha, isso é uma coisa que a gramática assim determinou. O hiato seguido de NH não tem acento. Então, rainha não tem acento, bainha não tem acento, ladainha não tem acento, nenhuma acompanhada de NH terá acento. Na letra D temos raiz. O hiato existe, mas está acompanhado de uma consoante, não tem acento. Varize, de novo, hiato homogêneo, não tem acento. Então, gabarito definitivo, A. Vamos para a próxima questão. A percepção de perigo desses animais não se encontra apenas no plano horizontal, mas também tem seu senso de direção. A palavra tem, na terceira pessoa do plural, possui um acento gráfico para fazer a diferença com tem, correspondente à terceira pessoa do singular. Esse acento se denomina acento diferencial de número. Existem três acentos diferenciais. O de número, que ele acabou de falar. O outro acento é de tonicidade, quando você tem uma palavra átona e uma tônica. Por exemplo, átona, por, que é a preposição. Atônica, por, que é o verbo. Aí eu pergunto, como é que eu vou fazer a distinção de uma átona com uma tônica? Moleza, moleza. O verbo por. Eu vou por a gramática aqui. Eu posso falar eu vou por a gramática aqui? Não. Agora, se eu dissesse eu vou por aqui, eu podia dizer eu vou por aqui. O O e o U não faz diferença. Então, quando o O e o U não fizer diferença, átona. Quando o O e o U fizer diferença, tônico. Então, o por verbo é tônico e o por preposição é átono. Esse é um acento diferencial de tonicidade. Agora, repare, e se você tivesse, deixe-me ver, forma fechado e forma aberto? A gramática, a reforma, ele queria fazer a reforma, queria porque queria fazer a reforma, e a reforma foi feita de maneira muito precipitada, não deu tempo para fazer um estudo mais profundo, e acabou havendo bobagens na reforma. Mas haverá a necessidade futuramente de fazermos outra reforma, a consertar esta. Mas isso é briga para mais adiante, né? Isso é briga para vocês, não é para mim. Eu já estou com 80 anos, eu não quero mais fazer nada, eu só quero agora comer meu camarão e tomar minha cervejinha na beira da praia, mais nada, né? Mas vamos lá. Voltando ao que eu estava falando, a diferença de timbre pela reforma é acentuada. Então, forma tem acento, forma não tem. Essa é uma palavra que ficou acrescentada para a reforma. Mas a reforma acabou com todos os acentos de todas as outras palavras. Ficou somente forma e forma e uma outra que e agora mesmo, eu estou uma merda de velho, hein? Uma aberta e uma fechada. Bom, enfim, tem forma e forma, depois daqui a pouco eu me lembro da outra. Forma e forma. Ora, resolvendo a questão aqui, eu estou encasquetado com a outra palavra, rapaz. Me fugiu a palavra. Uma aberta, uma fechada.
Velha é uma merda, né? É pôde fechada e pode aberta. Pronto, lembrei. Pôde fechada e pode aberta. Então só tem duas pela reforma que recebem acento de timbre, uma aberta e uma fechada. Pôde fechado, que é o passado do verbo poder, e pode, que é o presente do verbo poder. Só essa. E é forma e forma. Forma e forma foi um jabuti, a gente chama de jabuti, né? Jabuti é quando a lei está feita e o cara bota um pentericalho, um adicional na lei. É o famoso jabuti. Botaram jabuti na reforma, que é o forma e forma. Deve-se isso a um grande gramático de língua portuguesa, autor de um dos melhores dicionários, que é o Antônio Weiss. Antônio Weiss foi preso na Revolução, por isso que ele tem prestígio nenhum. Quem tem prestígio foi o Vanilo Bechara, que fez e aconteceu. E o outro que é o Aurélio Buarque de Holanda, de uma família nobre, no Rio de Janeiro. O sobrinho é um de esquerda que bebe o uísque escocês, que é o Chico Buarque de Holanda. Bem, Chico teve muito tempo na Europa, exilado pela Revolução, e lá ele editou muitas músicas, ficou milionário lá, voltou milionário, já era, continuou sendo lá. Bem, deixando de falar mal da vida dos outros, que é a minha principal tarefa nesse mundo, eu vou resolver, afinal, a questão. Detém é o mesmo acento, quase a mesma regra do original. Só que detém está no singular. Detém no singular não é acento diferencial. O acento diferencial é no plural. No singular ele é acento obrigatório. Toda palavra oxítona terminada por M, armazém, alguém, para, etc., todas serão acentuadas obrigatoriamente. Então a razão do detém não é acento diferencial, é acento obrigatório, não é a A. B, por e por, já falamos, isso é um acento diferencial de tonicidade. O por é tônico e o por preposição é átono. A e A. A não, é um acento obrigatório. Todos os monossílabos terminados A, E e O são acentuados obrigatoriamente. Pá, pé, pó, tudo acentuado. Então, não é essa. Séria. Séria é paroxítono terminado em ditongo, acentuado obrigatoriamente. Pé. D. D e Dé, o apelido de Dedé, né? É um acento diferencial, mas é obrigatório, é um monossílabo terminado por A e O. Agora vamos ler a questão. O que é que a questão diz? Um outro tipo de acento diferencial. Então, o outro tipo de acento diferencial é o por, que é um acento diferencial de tonicidade. Então, gabarito da questão 36, beribola. Resolvido. Gente, fizemos as questões de acentuação que tínhamos para fazer. Os principais modelos de questões, né? O principal modelo de questão. Saber, incluindo tonicidade, incluindo prosódia, etc. Essa matéria toda você encontrará na gramática, na parte de acentuação. Recomendo que tenha uma fonte de consulta sempre para que você possa tirar suas dúvidas das questões. Essa gramática aqui, para você tê-la, basta entrar em contato com o canal, alô, e você receberá. Este mês, eu estou oferecendo como bônus mandar a gramática sem cobrar taxa de postagem. Então você paga o preço dela e a postagem fica por minha conta. Ok? Bem, eu estou elaborando um manual de exercícios com mais de 2.000 questões de concursos públicos. Ainda não terminei. Eu trabalho de maneira lenta porque eu tenho que selecionar todos os exercícios e colocar. Evidentemente, eu já estou olhando para o futuro. Eu já estou pegando exercícios de várias bancas diferentes, pensando no amanhã. O que é esse amanhã? Esse amanhã é o projeto do governo que vai pretender unificar todos os concursos numa banca só. Essa banca não vai ser SESP, nem Fundação Getúlio Vargas, nem nenhuma delas.
vai ser uma banca que o governo vai autorizar como banco oficial. Vai ser mais fácil de colocar recursos, porque não é uma pessoa que vai ficar chateada, não é uma vaidade pessoal, vai ser mais fácil colocar recursos. Vai ser mais fácil para unificar o concurso no Brasil todo, porque você repare, você pode ter uma prefeitura, São José do Sapato Preto Engraxado, lá na cidadezinha, no interior. E ele pode nomear uma banca só de compadres e que vão fazer uma prova meio apadrinhada, diferente da prova, por exemplo, que pode cair aqui em Brasília. Aí fica desigual. Ou seja, não fica uma coisa uniforme, não fica uma coisa justa em termos de Brasil. Fica uma coisa selecionada por setores. Até hoje é assim. A banca do Rio Grande do Sul é uma, a banca do Paraná é outra, a banca de Brasília é outra. É uma zona. Cada um tem uma banca, cada um tem uma orientação, a ponto de você ter um gabarito A numa banca do Paraná e a mesma questão lá no Rio Grande do Norte tem gabarito diferente, porque a banca assim entendeu. Ora, vamos acabar com isso. A banca vai ser uma só em termos de Brasil. Aí está todo mundo assombrado. Que prova será? Eu lhes garanto que será uma prova parecida com a prova do Enem. Bem objetiva, pão, pão, queijo, queijo, não tem chororó, não tem chororô, é uma banca uniforme para o Brasil todo, com questões semelhantes àquelas que aparecem no Enem. Essa é a minha experiência de homem de concurso público, que trabalha em bancas há 58 anos, que acho que é o que vai acontecer. Eu moro em Brasília, conheço a muvuca de Brasília, estou enfronhado em Brasília, trabalho com concursos militares em Brasília até hoje. Até hoje temos contato com todas as bancas e o que a gente aponta é isso. Portanto, prepare-se para o futuro, porque o passado de banca, Getúlio Vargas, Sesc, já era, meu amigo. Beijo, boa tarde.